E aí, gente? Voltamos. O código é sempre o mesmo, tá, gente? Agora para todo o semestre. Será que já voltou todo mundo? Tudo certo, gente? Todo mundo voltou? Acho que sim. Ah, tá. Eu já aceitei, não já? Aceitei, Dayana. Dayana perguntou uma coisa aqui. Bom, então vamos lá, gente. Então, essa exotoxina, né, que tá aqui, ela também é secretada pela bactéria e ela vai entrar nos neurônios, né? E aí o que que ela faz? Ela bloqueia a liberação de inibidores que são produzidos nos neurônios, principalmente a glicina e o GABA. Já ouviram falar dessas duas molequinhas? Nas Já. sinapses espinais. O que são sinapses espinais, gente? Nos músculos, principalmente nos músculos que a gente controla a movimentação, tudo bem? Então, o que que acontece? Bom, vocês sabem, todo mundo sabe, né? Que o neurônio, né? Que o neurônio, ele tem um ciclo, não tem, gente? Então, aqui tem, ó. Vou fazer um desenho aqui. O que que é isso, gente? Parece ser um neurônio multipolar. É uma transmissão nervosa, não é? Olha só. Aí a sinapse vem do dendrito para o axônio, não é? E aí aqui tem a fenda sináptica, e aí a transmissão sináptica ela ocorre assim, não é? Certo? Lembra que quando eu tenho a transmissão sináptica, eu tenho que ter um aumento de uma despolarização, depois uma repolarização, a secreção de neurotransmissores aqui, né? Tudo bem? Uhum. E quando ele parar, quando a transmissão ela passar por esse neurônio aqui, ó, é secretado, né, mediadores que vão inibir, né, esse processo de despolarização. E eles estão relacionados com a glicina e com o GABA, tudo bem? Então, não é sempre para ter transmissão nervosa de um neurônio para outro. Então, são ciclos. Então, ele vai ter uma transmissão, depois tem outra, só quando for necessário. E aí, quem que para essa transmissão nervosa? São os mediadores inibitórios, por exemplo, a glicina e o GABA, tudo bem? Agora, se eu tenho uma toxina
que bloqueia as substâncias químicas inibidoras de substâncias que são substâncias bloqueadoras, o que que acontece? O neurônio vai estar produzindo impulso nervoso toda hora. Isso é legal? O que que vocês acham? De forma alguma, né? É porque... Não, tem que ser só quando necessário, né? Então, eu vou ter uma hipertransmissão nervosa. Aí, quando acontece isso, eu vou ter uma hiperexcitação dos músculos, né? Por isso que a gente tem a famosa tetania, né? Que aí são as manifestações clínicas que nós vamos ver mais para frente. Tudo bem? Professor, Tranquilo? Oi. aí, por exemplo, nesse caso aí, porque chega um ponto que se não for tratado, né, as contrações chegam a ser muito fortes e em todo o corpo, né? Então, Sim. isso é porque a bactéria se multiplica e espalha por todo o sistema nervoso? Não, na verdade não é a bactéria, né? A O toxina, né? negócio o negócio aqui é a toxina que ela vai subindo para o sistema nervoso central. Tudo bem? E quer ver, ó, a toxina é uma exotoxina produzida e essa toxina é transportada até o sistema nervoso central. Tudo bem? Então, o Uhum. negócio é o crescimento da bactéria, mas ela não necessariamente ela precisa estar no sistema nervoso central. Quem vai Aham, subindo lá é a toxina. Tudo bem? Tranquilo? entendi. Então, a Assim, toxina, ela diga. vai estar ela vai ser introduzida ali no corte e Uhum. aí a toxina em si vai adentrar no sistema Sim, nervoso? sim. Muito provavelmente é a toxina que está lá e não a bactéria. A toxina ela vai muito mais rápido do que a bactéria, né? Então, por exemplo, se eu pensar que a minha bactéria ela foi para minha corrente sanguínea e foi para o meu sistema nervoso central, né? Provavelmente a gente morreu antes disso. Tudo bem? Tá certo? Então, quem vai primeiro é a toxina, tá certo? Então, a toxina tetânica possui um tipo antigênico, diferentemente da toxina botulínica, igual apresenta 8 tipos, né? E, portanto, existe apenas um tipo antigênico de toxoide tetânico, né? Na vacina Vamos ver se nós contra o aposto tétano. aqui no site? Oi? É o lugar do seu pai. Quanto eu te falo? Bota aqui, ó. Júlio, Vamos para frente, então, gente. Professor, eu posso explicar novamente essa parte Bom, dos... alguém falou comigo? Sim. Fala mais alto, que tá bem baixinho. Eu posso explicar novamente essa parte dos neurônios aí, dos mediadores inibidores? Sim, olha só. O que é a transmissão nervosa? Vocês lembram? A transmissão nervosa, ela acontece de um neurônio para outro através da despolarização e repolarização do neurônio. Vocês lembram? Lembra disso, Sim. gente? Então, assim, ó, quando o neurônio ele vai transmitir o impulso nervoso para o outro, ele tem ele tem meio que uma corrente elétrica que passa por ele até ele chegar pertinho do axônio dele e secretar um neurotransmissor. E aí o neurotransmissor vai, ativa o outro neurônio, que ativa o outro neurônio e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, então esse impulso nervoso ele tem que acontecer, mas ele tem que parar, certo? Ele não pode acontecer e o neurônio ficar produzindo neurotransmissor para o outro e o outro sendo estimulado para sempre, né? Então é só um impulso, aí depois esse impulso ele tem que inibir por algumas moléculas do próprio neurônio. E essas moléculas são principalmente o GABA e qual que é a outra que ele colocou lá, que eu nem lembro mais? Peraí. Glicina. Principalmente pelo GABA e pela glicina. Então, são moléculas inibidoras. O que elas fazem? Elas bloqueiam a transmissão nervosa. Então, a transmissão nervosa acontece
E aí, depois que ela acontece, o neurônio não pode ficar estimulando o próximo para sempre. Ele tem que parar a transmissão nervosa. Como que ele para? Através da secreção de moléculas que vão inibir a transmissão nervosa. Entre elas, uma das principais são a glicina e o GABA. Tudo bem? Então, fez a transmissão nervosa que era necessária. Só que esse impulso, esse sinal, ele não pode ficar para sempre. Então, aí o próprio neurônio, ele bloqueia a sua transmissão através da secreção da molécula glicina e da molécula GABA. Até aqui entendido? Entendido. Professor, eu tenho uma Sim. dúvida, professor. Sim, deixa eu só terminar de explicar e você pergunta, pode ser? Pode ser. Aí, olha só. Aí, quando tem a toxina inibe a liberação do GABA e da glicina. Se não tem a liberação do GABA e da glicina, você concorda que o neurônio não vai ter mecanismo de inibir o seu impulso nervoso? Aí ele vai ficar produzindo impulso nervoso à torta e à direita. Então, eu vou ter um excesso de transmissão nervosa. Então, consequentemente, eu vou ter um excesso de impulso nervoso, um excesso de ação pela qual esse neurônio é responsável. Tudo bem? Qual que é a dúvida? Pergunta para mim. A minha dúvida é se essas duas substâncias elas estão ligadas com a recaptação da serotonina. Se é nesse momento porque a serotonina chega até o próximo neurônio, né? E aí ela tem um retorno, ela tem que voltar para o neurônio anterior, lá dentro da fenda sináptica. Aí eu queria saber se essas duas substâncias têm a ver com a serotonina, com esse Não, movimento que a serotonina faz. não, eles não têm a ver com a serotonina, não. Tudo bem? Esses neurônios aqui, essas substâncias químicas, elas têm mais a ver com a ansiedade. Tudo bem? Quando a gente tem o fármaco, você está falando dos antidepressivos, não é? Exatamente. Então, os antidepressivos, eles fazem o quê? Eles inibem a recaptação da serotonina. E aí, quando eu tenho muita serotonina na fenda sináptica, eu diminuo as manifestações clínicas da depressão. Tudo bem? Quando eu tenho os benzodiazepínicos, já ouviram falar? Já, tipo Rivotril, tipo Valium, né? Clonazepam, diazepam, alprazolam, já ouviram falar? Já sim. Estes benzodiazepínicos, né? Esses daí que estão relacionados com o GABA, certo? O que acontece? Eles vão lá no receptor GABA e aumentam a secreção de GABA, certo? Eles vão lá no receptor benzodiazepínico e aumentam a ação do GABA. E aí a pessoa vai ter o quê? Uma diminuição dos impulsos nervosos. Então, se ela vai diminuir a liberação de impulsos nervosos, ela vai o quê? Ela vai tranquilizar. E aí, dessa forma, ela vai ter uma ação ansiolítica, vai diminuir a ansiedade. Tudo bem? Então, ele está correlacionado com ansiedade, não com depressão, esse receptor. Só que aí é o contrário. Ele tem que aumentar a secreção de GABA, porque aí eu vou diminuir, né, os impulsos nervosos, a pessoa vai ficar mais calma. Agora aqui é o contrário. Eu estou diminuindo GABA. Então, se eu estou diminuindo o GABA, eu estou aumentando os impulsos nervosos. Tudo bem? Certinho. Tranquilo? Tranquilo. Entendido o mecanismo de ação, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Entendi, professor. Uhum. Então, tá certo. Vamos para frente, então. Sistema nervoso central é legal, né, gente? Eu acho muito legal. Bom, olha aqui o tal dos achados clínicos. O tétano caracteriza por intensos espasmos musculares, né? Que a gente fala que é a paralisia espática ou tetania, que é o contrário do Clostridium botulinum, que a gente tem uma paralisia flácida. Então, aqui eu tenho uma paralisia rígida, certo?
e com vários espasmos, né? Espasmos é ficar tendo contração muscular muito rápida, né? As características clínicas incluem trismo, já ouviram falar disso? A pessoa tem tanto espasmo aqui, ó, que ela não consegue fechar a boca. Decorrente da contração rígida dos músculos da mandíbula, impedindo a abertura da boca, né? Ou ela fica com a boca muito fechada, ou ela fica com a boca muito aberta. No caso aqui, ó, desse moço aqui, ó, peraí. Eita. Desse moço aqui, ó, tá vendo? Ele tá com a boca muito aberta, tá vendo? Ou ele com a boca muito aberta, ou ele fica com a boca muito fechada. E não consegue se mexer, né? Porque meio que trancou a boca ali, sabe? Uma expressão facial característica também, conhecida como risodômico, né? Que é essa boca aberta, né? Então, o trismo é a boca fechada, né? E o risodomo é essa boca aberta aqui, né? Com reflexos exacerbados. Frequentemente é observado o opistótono, que é um arqueamento pronunciado das costas, que aí no caso é isso daqui. Tá tampando, não tá? Que é um arqueamento das costas, né? Decorrente dos espasmos dos músculos, né? Dorsais. E segue-se também a insuficiência respiratória, então a pessoa morre por parar de respirar, né? E tem uma elevadíssima taxa de mortalidade e observa-se também, o tétano ocorre também a paralisia hespática, né? Professor, Tranquilo, gente. como é que é o nome? Risodônico ou risor... Porque ele tá diferente no slide. O senhor falou risodônico, não foi? Então eu falei errado. É risosardônico. Perdão. Ah, É risosardônico. É porque esse nome é muito esquisito, né? Aí a gente é fala errado. estranho mesmo. Mas é isso. Ou você fica com esse riso, o povo fala que é um riso maléfico, né? Ou então você fecha a boca, trava e não consegue abrir, né? E aí você tem esses problemas dorsais aqui nas costas, né? Porque é pela intensa contração. Aí o grande problema mesmo é quando você tem um problema muscular, né, nos músculos da respiração, porque aí você vai e evolui para a eternidade, né? Professor, e quando o indivíduo está nessa situação igual esse daí, que está todo já contorcido, tem volta essa situação aí ou já não? Bom, aí depende de várias coisas, né? Aí a gente vai ter que ver o quadro, a resposta dele, né? A gente vai ter que administrar o soro nele, vai ter que administrar a vacina e esperar, né? Mas o índice de mortalidade é alto. Tudo bem? Professor, Diga. caso ocorra a cura, teoricamente, tem alguma sequela? Fica com alguma sequela? Sim, né, gente? Se matou neurônio, não tem como reverter, né? É verdade, Então, matou neurônio, não tem como reverter. Aí vai depender aonde a sequela foi, né? Então, assim, não tem como prever, né? Mas aonde que matou neurônio, não Vai ter reverte. essa sequela. Tem Ok, sequela, obrigada. tudo bem? Então, ele tem uma morbidade grande, tá bom? Bom, então, como já falamos, né, a ação da toxina, ela bloqueia a liberação de transmissores inibidores, né, para parar a transmissão nervosa, por exemplo, a glicina e o GABA, né? E a prevenção é a vacina. Se o caso estiver muito grave, também dá o soro. Tudo bem? Certo. Bom, então, ó, o que é imunoglobulina, gente? São os anticorpos? Isso. Então, aqui eu estou falando do soro, né? A imunoglobulina tetânica é utilizada para neutralizar a toxina. Então, a toxina, o soro é muito importante.
O papel dos antibióticos é incerto, certo? Então, não se sabe se é necessário esse antibiótico ou não, se ele melhora alguma coisa, né? Quando são administrados, são utilizados metronidazol e a penicilina G, podem ser administrados, né? Uma ventilação adequada deve ser mantida como suporte respiratório, né? E pode utilizar os benzodiazepínicos, né? Que eles têm um efeito contrário da toxina, né? Eles, ao invés de induzirem o impulso nervoso, eles bloqueiam o impulso nervoso, né? Por exemplo, o diazepam, clonazepam, eles promovem a inibição, né? Induzindo o receptor GABA, né? Que é o receptor benzodiazepínico, a aumentar a secreção de GABA, que é o contrário do efeito da toxina. E eles são administrados para diminuir os espasmos promovidos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Professor, Diga. então o uso dos antibióticos assim, não é usado muito, né, os antibióticos nesse caso? Bom, dependendo do quadro da pessoa, a gente dá tudo, né? Para ver o que pode melhorar. Agora, por que vocês acham que o antibiótico ele não é tão eficaz neste caso? Porque o antibiótico combate a bactéria em si, né? E não a toxina dela. Isso. O problema aqui é a toxina. Então, se eu dar o antibiótico pode matar a bactéria e diminuir a produção de toxina? Pode. Só que o que acontece? Quando a pessoa já tem manifestação clínica, ela já está com muita toxina no sangue, né, no corpo. Então, esse antibiótico, ele não vai reverter a toxina que já está no corpo. Ele vai somente matar a bactéria e vai impedir de mais produção de toxina, né? Então, eu tenho que, de alguma forma, neutralizar essa toxina, que é o que está causando a manifestação clínica. Então, por isso que o mais importante, no caso, é a imunoglobulina. Tudo bem? Professor, a ligação que é feita lá dessa toxina lá é uma ligação irreversível? Sim, sim, sim. De certa forma é. De certa Entendi. forma é porque ela vai produzir, ela meio que entra para dentro do citoplasma e faz essa ligação mais ou menos irreversível. Tudo bem? Então, por isso que quando tem muita toxina lá, então não tem assim. Porque assim, mesmo que a bactéria ela seja removida de lá, se tiver a quantidade de toxina lá, ainda pode causar efeito, né? Então, assim, aí como que essas imunoglobulinas iriam agir ali? Ela, né, é na toxina, agora eu me perdi agora aqui. A toxina, não entendi. É assim, Porque ó. assim, se ela for uma ligação irreversível, aí como que... É porque assim, ó, ela se liga a receptores, ela se liga, né, a receptores, a proteínas, não é? Uhum. Então, a proteína do neurônio, ela pode ser substituída, tudo bem? Assim. Então, a proteína, ela pode ser ressintetizada sem o neurônio morrer. Então, não é todo neurônio que for atingido pela toxina, ele vai morrer. Eu posso reproduzir, né? Eu posso reproduzir uma nova proteína e substituir aquela que foi meio que danificada pela toxina. Agora, se eu tiver uma grande quantidade de toxina e esse neurônio for atingido de uma forma muito grande, aí, consequentemente, o neurônio morre, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Certo? Então, não quer Certinho. dizer que toda célula neuronal que entrar em contato com a toxina, ela vai morrer? Não, vai depender da quantidade, né? Uhum. Tudo bem? Porque a nossa célula, Certo. ela tem um poder de regeneração não da célula, mas das proteínas celulares, né? Por isso que ela se mantém Uhum. viva por muito tempo. Agora, se o neurônio morrer, ele não regenera igual várias outras células do nosso corpo. Tudo bem? Tudo certinho, agradeço. Certo. Então, vamos lá.
O tétano é prevenido pela imunização, né? Que é o toxicoide tetânico, e é geralmente administrado em crianças em combinação com a difteria, né? E a Bordetella pertussis, né? Então, é uma vacina com vários antígenos, né? Bom, isso daqui nós já falamos, né? Que é legal a gente fazer uma imunidade passiva e ativa, né? Ou seja, eu utilizar o soro e ao mesmo tempo eu dar a vacina também, para o soro já ir tratando de forma rápida e a vacina induzir mais rapidamente a produção de anticorpos próprios para tentar eliminar a doença rapidamente. Tranquilo, né, gente? Beleza? Beleza. Vamos para frente. Alguma dúvida sobre o tétano? Eu tenho, Vamos mas lá. não sei perguntar. Oi? Eu tenho, mas não sei perguntar. Pergunta, tenta. Bom, deixa eu tentar formular aqui. Assim, a taxa de mortalidade por conta dessa toxina é muito alta, né? Sim. Exatamente pela quantidade de toxina. E a rapidez também que ela chega lá no sistema nervoso central. Sim. Esse anti-ansiolítico, ele não precisa de, sei lá, de 20 a 24 dias aproximadamente para começar a fazer efeito, porque ele precisa remodular esse neurônio. No caso, se a pessoa nunca teve contato com anti-ansiolítico, ela precisa desse período de 20 a 24 dias aproximadamente para remodelar, não é? Não, você está confundindo com antidepressivo. Mas Tá? o anti-ansiolítico também não precisa desse período? Não. O Não precisa? ansiolítico, a ação dele é imediata, ela é rápida, comparada com o antidepressivo, né? O Tá. Então, aí, no caso, antidepressivo, isso, o antidepressivo é ele que modula, né? Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Eles demoram até 30 dias para produzir o efeito inicial e pode demorar até 3 meses para estabilizar a depressão da pessoa, né? entendi. Eu Agora, o achava que o ansiolítico, o ansiolítico era efeito dele é constante. imediato, tá bom? Comparado Tá com o bom. efeito dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tudo bem? Tudo bem, certinho. Essa classe ela é mais rápida. Graças a Deus, viu? Gente, Rivotril é muito bom. Não posso falar isso que tá gravando. Então vamos. Tudo bem? Podemos ir para o Mycobacterium tuberculosis? Sim. Sim. Conhecem tuberculose? Uhum. Tuberculose é muito incidente no Brasil, né? Tanto tuberculose quanto hanseníase. E não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país com número de casos no mundo, né? Ele só perde para a Índia, né? E a tuberculose é uma das doenças que mais matou gente no mundo inteiro, né? Então é uma doença extremamente importante, certo? E hoje nós temos vacina, né? Só que a bactéria ela está muito resistente. Nós temos cepas diferentes, né? Das cepas que são protegidas pela vacina. E nós temos também hoje o surgimento de bactérias resistentes, principalmente as pessoas que não aderem legal ao tratamento, porque o tratamento ele é longo, né? É aproximadamente 6 meses, né? E como a pessoa melhora muito rapidamente, ela para de tomar o medicamento porque ele dá uns efeitos adversos não muito legais, né? Então, a tuberculose, ela é muito bem coberta pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Tanto a tuberculose como a hanseníase tem um programa de acompanhamento do paciente. Todos os medicamentos são administrados de forma gratuita, né? Pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, assim como o HIV, né? Ela é uma doença muito bem acompanhada pelo Ministério da Saúde. Porém, o que acontece? O povo começa a tomar o medicamento
e para porque ele tem muitos efeitos adversos. Aí começa a surgir as tais das cepas resistentes. Tudo bem? Qual que é o problema do Mycobacterium tuberculosis? A transmissão dele, né? Qual que é a via de transmissão dele? Aerosóis. Aerosóis, né? Então, a medida de proteção dele é N95, né? Então, ele não é por gotículas, ele é pior do que por gotículas, ele é por aerosóis. Ele forma pequenas partículas que conseguem se transportar pelo ar. Por que que ele consegue fazer isso? Porque o Mycobacterium, ele consegue ficar em ambientes desidratados, sem águas. Então, a transmissão dele não é só por gotículas. Tudo bem? Então, o Mycobacterium tuberculosis é um organismo aeróbio obrigatório. Isso explica sua preferência por causar doença em tecidos extremamente oxigenados, principalmente os rins e os pulmões. Tudo bem? Então, ela é resistente à desidratação, de modo em que sobrevive em expectoramento seco com escarro seco. E essa transmissão é muito importante devido à transmissão por aerossóis. Tudo bem? Bom, deixa eu puxar esse negócio aqui para baixo, certo? A transmissão do micobactério é interpessoal, certo? É fácil ou difícil essa transmissão? Fácil. Muito fácil, né? Certo? E como patogênese, né, o micro-organismo infecta preferencialmente os macrófagos e outras células reticuloendoteliais, né? E ele sobrevive e se multiplica no interior do vacúolo celular, né, que é o fagossomo. Vocês lembram disso? Do fagossomo, fagolisossomo? Uhum. Sim. Sim. Quando a bactéria é fagocitada pelo macrófago, ela fica num fagossomo, certo? E aí, pro fagócito matar a bactéria, ele faz uma junção entre o fagossomo e o lisossomo. O lisossomo tem várias espécies reativas de oxigênio e várias enzimas líticas que vão matar o patógeno. E aí, o que acontece? O Mycobacterium tuberculosis tem alguns fatores que não deixam o lisossomo se ligar ao fagossomo. Então, é ali que ele se multiplica, tudo bem? Dentro do macrófago. E aí, por isso que a gente fala que a multiplicação dele é intracelular, tudo bem? Sim. E a lesão dele vai depender do tipo de resposta imune que a gente produz contra o Mycobacterium, né? Se ele é uma resposta imune celular, eu tenho uma melhor resposta à doença. Se eu tenho uma resposta imune humoral, que é a produção de anticorpos, a doença vai ser pior para mim. Então, depende do meu perfil genético imunológico. Se eu tiver uma resposta imune celular, eu vou melhorar mais rápido, vou ter um efeito mais rápido do que uma resposta imune humoral. Assim como acontece na hanseníase. Tudo bem, gente? Tudo. Certo? Qual que é a manifestação clínica da tuberculose? Tosse. Eu acho que é tosse por mais de 3 semanas, né? Isso. Tosse produtiva, né? Na maioria das vezes, mas pode ter tosse seca também. E essa tosse produtiva é catarreira e pode ter tosse sanguinolenta também, né? Aquela tosse que a gente fala que é do pulmão, né? Aquela tosse bem forte, né? Por mais de 3 semanas, né? E também tem alguns casos que tem febre, relatam febre persistente. E aí a gente faz, né? O primeiro teste é a baciloscopia, para ver se tem no pulmão. E depois são alguns outros testes, por exemplo, a prova da tuberculina. Já ouviram falar da prova da tuberculina? Uhum. Sim. Que é um teste intradermorreativo, que faz assim para ver se forma uma lesãozinha assim. E aí nós temos outros testes de diagnóstico, tudo bem? Quanto às Professor, lesões, nós temos 2 tipos de lesões. As lesões... Oi, licença. O senhor pode diga. explicar novamente aquela parte da
da resposta lá humoral, não entendi muito bem aquela parte lá. Assim, vocês lembram da imunologia? Lembra? 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 TH1 e TH2? Lembra? TH1 produz o quê? Vocês lembram? São os linfócitos T helper, né? São os linfócitos T que auxiliam na imunidade, né? O T helper 1, ele produz interferon gama. Vocês lembram? IL-1. O interferon gama, ou o IL-1, junto com o IL-1, ele vai recrutar macrófago, tá bom? Uhum. Certo? O TH2, ele produz IL-3, IL-4 e IL-13. Vou colocar aqui citocinas, para não ter que escrever isso tudo. E aí, essas citocinas, elas ativam o linfócito B. E o linfócito B produz anticorpos, certo? Uhum. Gente, aonde que o Mycobacterium está? Dentro da Ele é célula ou intracelular, né? fora da célula? Dentro da célula. Gente, o anticorpo, ele vai entrar dentro do macrófago e matar o Mycobacterium tuberculosis? Não. Não vai, né? E esse daqui, ó, o interferon gama, ele ativa o macrófago a ser microbicida. Tudo bem? Então, vocês concordam que o TH1 vai dar uma resposta de tratamento muito melhor do que o TH2? Sim. Sim? Então, é por isso que, quando eu tenho um perfil TH1, eu vou ativar um macrófago melhor, e o macrófago melhor, ele consegue brigar contra o Mycobacterium tuberculose que está dentro lá do fagossoma, tudo bem? Agora, se eu produzir anticorpo, o Mycobacterium está dentro da célula, o anticorpo não vai fazer ação nenhuma para matar o Mycobacterium que está lá dentro, tudo bem? Uhum. Isso acontece tanto no Mycobacterium tuberculosis quanto no Mycobacterium leprae, tudo bem? Os dois. Se eu fizer TH2, ó, a doença se alastra, tudo bem? Se o meu Professor, perfil... Oi. só assim, porque o que eu confundo assim, muitas vezes é essa questão do nome, o moral, né, e tudo. Qual que desses dois aí que é mesmo? Anticorpo é humoral, certo? Sim. Aham. E E o... com o humoral, né? E o celular, né, é o TH1. Ah, tá. Tudo bem? Certo. Aham. Que é a produção, o recrutamento de macrófagos. Tranquilo? Uhum. Isso daqui, gente, vale tanto para... Na verdade, vale para todos os patógenos intracelulares, né? E aí, no caso, vale tanto para hanseníase quanto para tuberculose. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Bom, gente, além disso, nós temos as lesões, né? Nós temos dois tipos de lesões, que são as lesões exudativas e as lesões granulomatosas. As lesões exudativas, elas consistem em uma resposta inflamatória, que ocorre principalmente nos pulmões e no sítio inicial da infecção. Então, quando tem exudato, né, gente, a gente pensa em quê? Pus, não é? Então, quando é agudo, tem pus. Agora, quando é crônico, né? Porque a maioria da lesão é uma lesão crônica granulomatosa. E aí é onde eu tenho a famosa necrose caseosa. Vocês aprenderam isso na patologia? Com a nossa querida amiga Andresa? Vocês lembram da patologia da célula? Que formava necrose caseosa, que tinha, né, um Sim. centro necrótico muito grande, né, em formato de queijo, que o povo Uhum. falava, a célula gigante de Langerhans, tinha uma resposta fibrosa ao redor, lembra disso? Uhum. Né? Gente, vai acabar de novo, tá? Eu vou entrar de novo quando acabar, tá certo? Vai acabar o tempo de Certo. novo aqui. Então, esses são os dois tipos de lesões aqui, que são comuns, né? Quando a gente fala